O tênis é um esporte onde a tomada de decisão é constante. Então, o tempo inteiro eu preciso decidir o que eu vou fazer com a bola, de que maneira eu vou jogar, se eu vou tentar jogar de uma maneira mais agressiva, se eu vou tentar ficar um pouquinho mais atrás e trocar um pouquinho mais de bolas, se eu vou bater a bola que eu recebo, se eu vou bater essa direita na cruzada ou se eu vou bater essa direita na paralela, se eu vou usar o slice, se eu vou usar uma bola com mais altura. Ou seja, o tempo inteiro no tênis a gente está tomando decisões. E isso é talvez a parte mais importante. Os melhores jogadores de tênis do mundo tomam ótimas decisões praticamente o tempo inteiro. E os jogadores amadores acabam muitas vezes errando nessa tomada de decisão e isso acaba comprometendo um pouquinho o rendimento deles. Cada jogador ele deve ter um padrão tático bem estabelecido de acordo com as características individuais que ele tem. Então, por exemplo, se eu sou um jogador muito grande que tem um bom saque, basicamente eu vou tentar ganhar mais pontos com o meu primeiro saque, vou tentar forçar um pouquinho mais as jogadas, vou tentar encurtar um pouco os pontos, ser mais agressivo, porque muito provavelmente se eu tenho uma altura muito grande eu não me movimento tão bem. E da mesma maneira, se eu sou um jogador de estatura mais baixa ou estatura mediana, que eu não tenho um grande saque ou um saque para ganhar muitos pontos, eu acabo tendo que tentar jogar com uma porcentagem de saque um pouco maior. Então, os padrões táticos, eles dependem de cada estilo individual do jogador. Então, é importante que você conheça o que você faz bem, o que você não faz tão bem, e a partir daí você tente estabelecer um padrão tático, ou seja, a maneira que você vai tentar jogar a maioria dos pontos. Porque tênis, no final das contas, é um jogo de porcentagens. Então, se a maior parte do tempo eu tento utilizar um padrão tático que eu faço bem, eu acabo aumentando as chances de eu jogar bem a maioria dos pontos. E o contrário também é verdadeiro. Se eu fico inventando demais todas as horas, o meu jogo acaba oscilando um pouco mais. Então, aí vem a importância de eu ter muito bem definido o meu padrão tático de jogo. O tênis é um esporte onde a gente tem que tomar decisões constantes. E normalmente, quando tem dois jogadores de níveis próximos ou equilibrados, o jogador que toma melhores decisões durante a partida acaba vencendo essa partida. Então, o tempo inteiro eu tenho que tentar escolher bem o que eu vou fazer, o que eu quero fazer com a bola na hora de devolver uma bola que o meu adversário joga para mim, ou na hora que eu for sacar, ou o que eu vou tentar fazer com a minha devolução de saque, ou o que eu vou tentar fazer com a minha primeira bola após o saque. Enfim, o tênis é um esporte onde a gente tem que tomar decisões constantes. E quando a gente consegue padronizar e tomar boas decisões, a gente acaba aumentando as nossas chances de ganhar os pontos e assim conseguir mais vitórias. Então existem algumas maneiras, algumas situações que facilitam a tomada de decisões. Isso vai fazer eu cometer um pouco menos de erros não forçados e aumentar a minha chance também de ganhar a partida. Então, se é tão importante eu tomar boas decisões no tênis, vai me ajudar muito se eu já tiver um padrão tático bem definido. Porque eu já vou saber como jogar em determinados momentos, principalmente nos momentos de pressão. Vou saber num 4x4, 30 iguais, o que eu vou tentar fazer. Para salvar um breakpoint, eu já vou saber qual é o meu melhor saque, o que eu quero fazer com a primeira bola. E isso me ajuda muito, automatiza muito e faz com que eu acabe tomando melhores decisões. Porque nesses momentos de pressão, muitas vezes a gente não consegue pensar tão bem. A gente está emocionalmente envolvido, às vezes a gente está pressionado e não consegue tomar as melhores decisões. Então, quando a gente já tem um padrão tático mais bem definido, nessas horas que a gente mais precisa, a gente acaba voltando para esse padrão tático. Lógico que sempre com algum ajuste dependendo do nosso adversário, mas a gente tem que tentar fazer o que a gente faz melhor e não tentar inventar todos os momentos, porque o tênis é um jogo de porcentagem e isso acaba jogando contra a gente mesmo na hora dos resultados. Então, como jogador, eu tenho que tentar investir um pouco mais de tempo na melhoria dessa minha tomada de decisão. Então, começar a jogar um pouquinho mais de pontos, analisar situações táticas, analisar taticamente o jogo e não me preocupar somente com a parte técnica. Porque antigamente o tênis era ensinado muito da parte técnica para depois você conseguir pensar taticamente. E hoje em dia ele é ensinado em conjunto. Então eu vou evoluindo a minha técnica, mas ao mesmo tempo eu tenho que aprender a tomar boas decisões e evoluir taticamente. E o que faz a diferença no tênis são as tomadas de decisão. A técnica é unicamente uma ferramenta que eu tenho para efetuar alguma intenção tática que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero jogar uma esquerda com altura.
altura para eu empurrar meu adversário para trás, ou uma esquerda cruzada funda do outro lado. Então a técnica ela serve para que eu consiga efetuar essa bola, consiga efetuar essa situação tática. Então, quanto mais tempo eu dedicar a analisar e evoluir minhas tomadas de decisão, mais o meu jogo vai evoluir. Então, por exemplo, mais de trás eu vou tentar jogar com um pouco mais de altura. Mais da linha de base eu vou jogar essa bola com um pouco mais, buscar um pouco mais de profundidade. Quando ela sobra mais curta, eu vou tentar mudar a direção, vou tentar pegar a bola mais cedo. Enfim, é uma série de decisões que eu tomo constantemente, mas de acordo com a bola que eu recebo. Ou em determinado momento eu vou tentar jogar dessa forma. Então tudo isso são tomadas de decisões que a gente pode ir trabalhando, e quanto isso é trabalhado quando a gente joga pontos. Sejam pontos, sejam sete, sejam pontos só com saque, sejam pontos por baixo, onde não tem saque, eu só lanço e abro o ponto numa situação de treino. Enfim, é importante que eu dedique tempo a melhorar essa tomada de decisão, porque isso vai fazer com que eu cometa menos erros não forçados, consiga mais winners, e daí o meu jogo vai ficar muito mais eficaz e eu vou aumentar muito as minhas chances de vencer essas partidas. Se um jogador não tem um padrão tático bem definido, ele acaba oscilando muito dentro de uma partida, ou tendo alguns bons resultados e outros resultados um pouco abaixo. Ele acaba oscilando um pouco mais os resultados dele. Porque o tênis é um esporte que em alguns momentos você tem que lidar com a pressão. Por mais que você goste de tomar decisões sob pressão, você nunca consegue enxergar tão claramente como quando você já tem uma decisão, já sabe como reagir nessas situações de pressão. Então, se eu esperar chegar no 4-4, 30 iguais, para eu pensar o que eu vou fazer com a bola, pode ser que eu tome decisões equivocadas. Então, eu já tenho que saber mais ou menos como eu gosto de jogar, o que eu faço bem, para que nesses momentos de pressão isso já seja automático e eu só me concentre em conseguir executar esse padrão tático de uma forma bem feita. Isso vai facilitar muito na hora que eu for jogar. Então, sob pressão, eu tento jogar mais dentro de um padrão tático. Não é a hora tanto de eu inventar, não é a hora de eu criar, não é a hora de eu, muitas vezes, tentar ir para o ace de primeiro saque ou tentar surpreender meu adversário com um ace de segundo saque. Não, essa é a hora de eu jogar talvez um pouco mais cauteloso, se esse for o meu padrão de jogo, ou também mais agressivo, se esse for o meu padrão de jogo. Mas é importante que eu entenda qual é o meu padrão de jogo, e não na hora, nessas horas importantes, na hora que aperta um pouquinho mais o jogo, que daí eu tente decidir o que eu vou fazer, porque a chance de eu tomar decisões não tão boas, eu posso até ganhar um ou outro ponto, mas a chance de eu tomar decisões não tão boas, ela aumenta. E com isso eu vou acabar perdendo pontos importantes e o placar começa a andar de uma forma desfavorável para mim.